Boa noite a todos, boa noite a todas, bem-vindos, bem-vindas à nossa Semana do Internacionalista do ano de 2024. Todos me ouvem bem? Pessoal que está conectado nos ouve bem? Pessoal aqui do auditório que está chegando, estão ouvindo bem? Obrigado, pessoal. É sempre uma alegria ver esse auditório cheio. Bom, professora Tatiana, bem-vinda. Vou fazer os agradecimentos iniciais, mas é um prazer revê-la novamente. Então, quero agradecer a todos os presentes, né, que se encontram aqui fisicamente ou conectados, né? Hoje em dia está conectado também, diferente do último evento que a professora Tatiana esteve aqui conosco, que foi em 2011, em que era só presencial, né, professora? Então, já foi em 2011, parece que foi ontem. Agradecemos os professores, né, do curso de Relações Internacionais, do curso de Comércio Exterior, Psicologia, Administração, Direito e outros cursos que se fazem presentes. Agradecemos também a nossa equipe técnica administrativa, agradecemos a equipe Alumni por toda a atuação nesse processo, agradecemos ao nosso querido professor Renato Bicho por toda a parceria e amizade de sempre. Professor Renato, eu conversei com ele por WhatsApp, meia hora depois ele já estava me passando resposta da conversa dele com a professora Tatiana. Então, agradeço ao nosso querido professor Renato também. Agradecemos na figura da presidente do Centro Acadêmico, a Ananda, né? Todos os nossos acadêmicos e acadêmicas, pois todos os eventos que esse curso propõe a fazer há muitos anos, realmente para todos os acadêmicos e acadêmicas, né? Agradecemos aí no CEA por toda a dedicação e cuidado que estão tendo a preparação da Semana do Internacionalista. Pessoal, vocês não têm noção de como o CEA tem trabalhado para que essa semana ocorra assim, de maneira primorosa, para que vocês possam aproveitar. Agradecemos especialmente a palestrante, né, a nossa querida professora, doutora Tatiana Lacerda Prazeres, por estar aqui conosco nessa noite. A última vez que a gente teve o prazer de ter a professora Tatiana foi em 2011. Não faço tanto tempo assim, tá, pessoal? Então, novamente, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu vou fazer uma leitura muito rápida do currículo da professora Tatiana Lacerda Prazeres. Servidora decana do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MDIC, analista de comércio exterior, é doutora em Relações Internacionais, mestre em Direito, além de graduada em Direito e Relações Internacionais. Com mais de 20 anos de experiência em comércio internacional, já atuou no setor público e privado, em organizações internacionais e na academia, em Brasília, São Paulo, Genebra e Pequim. Foi secretária de Comércio Exterior da MDIC entre 2011 e 2013 e conselheira sênior do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC, em Genebra entre 2013 e 2018. Na China, de 2019 a 2021, foi sênior fellow da Universidade de Economia e Negócios Internacionais, UI, em Pequim. Em 2022, atuou como diretora titular do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior na Fiesp. É professora da PUC-Rio. E, muito importante, é egressa da Univale. Isso é extremamente importante. E, sem sombra de dúvida, a professora Tatiana é uma referência, uma inspiração para muitos de nossos acadêmicos e acadêmicas. Por isso que é tão importante tê-la aqui conosco. Ele fala muito a professora Tatiana, mas agora é o momento de estar em contato mais direto com ela. O que a gente combinou, né, com a professora Tatiana, que seriam feitos 3 perguntas, nós teríamos um tempo para que a gente pudesse agilizar, e depois do encerramento, a Ananda, né, do Centro Acadêmico, nosso presidente, vai fazer encerramento. Eu vou ler rapidamente as perguntas, e daí já passo a palavra para a professora Tatiana, até porque vocês me ouvem todos os dias, né? Vocês querem ver a professora Tatiana. Então, é o que nós estamos aqui para assistir hoje. Então, as perguntas são as seguintes. De que forma o curso de Relações Internacionais instrumentalizou você no desenvolvimento de sua carreira profissional? A segunda pergunta.
Como você enxerga o maior desafio para os recém-formados em RI? Terceira pergunta. Como você observa as relações internacionais em futuro breve, considerando o atual cenário internacional? Então, novamente agradeço e já passo a palavra para a professora Tatiana. Professora Tatiana, fique à vontade, por favor. Bom, muito obrigada, boa noite a vocês. Vocês me escutam bem? Ótimo. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade, pelo convite. Gostaria de estar pessoalmente com vocês, mas, na verdade, fico contente já com essa oportunidade de interação. Gostaria de agradecer ao professor Jorge, ao professor Renato. Enfim, é realmente uma alegria voltar, né, ainda que online, à Univale, e poder compartilhar algumas reflexões sobre de relações internacionais. Bom, eu começo com a primeira pergunta, e a primeira pergunta tem a ver com como eu utilizei o curso de Relações Internacionais ao longo da trajetória, como foi útil. E aí eu começo contando talvez um pouco da minha experiência com o estudo de Relações Internacionais, né? Eu fiz parte da primeira turma de Relações Internacionais do Sul do Brasil. E veja, não era algo trivial, né? A gente está falando de 97, as pessoas conheciam o curso de comércio exterior, eu lembro até em casa e tal, meu pai dizia, mas é comércio exterior? Não, é relações internacionais. Eu dou um passinho atrás, né? Eu fui, eu não sei se ainda existe o vestibular da CAF, mas enfim, era o grande vestibular das universidades privadas e tal. E eu fui primeiro lugar geral no vestibular da CAF, foi uma grande emoção, realmente uma surpresa, uma grande emoção. E eu fiz um curso para Relações Internacionais que era absolutamente desconhecido, né? E as pessoas, mas você fez para isso? Por que você não fez para medicina? Você podia ter passado em primeiro lugar geral. Eu disse, não, eu quero estudar relações internacionais, mas não é comércio exterior. Não, eu estudo relações internacionais. E, enfim, desde o início da minha trajetória com relações internacionais, eu lidei com certo estranhamento em relação ao o que consiste o curso e o que você vai fazer depois de formar, afinal de contas, com esse curso. E eu não quero me alongar muito aqui, porque, afinal de contas, isso já faz muitos anos e eu acho que esse é um desafio que os profissionais que se formam hoje não enfrentam no mesmo grau em que nós, da primeira turma, digamos, enfrentamos, né? Hoje, o profissional de relações internacionais é reconhecido no mercado, é uma carreira conhecida, né? Uma formação que é razoavelmente conhecida, eu diria, que tem seus desafios, naturalmente, mas, enfim, é hoje um outro cenário. Em que foi útil ter feito relações internacionais? Como relações internacionais me ajudou ao longo da trajetória? Bom, me ajudou para, em primeiro lugar, ter um olhar treinado para temas de interesse internacional, né? Ter as ferramentas, ter os conceitos, ter a relação, ter clareza da relação entre as diversas áreas, né? Porque, veja, quando você começa a estudar relações internacionais, pelo menos quando eu comecei, em 97, né, você tinha, isso aqui é geografia ou geopolítica, isso aqui é economia, isso aqui é direito, e com o tempo eu fui desenvolvendo uma capacidade de relacionar áreas diferentes, né, e extrair lições, né, reflexões úteis para o mercado, para o ambiente profissional em que eu estava, a partir da relação entre áreas diferentes, né? Talvez seja a beleza do generalista, mas naquele momento, ao estabelecer essas relações, eu fui desenvolvendo ferramentas, digamos, que se revelaram úteis ao longo da minha trajetória. No começo não era evidente, mas eu acho que, com o tempo, essa é uma habilidade que eu acho distingue um profissional de relações internacionais bem formado, eu diria, de profissionais de outras áreas, né? Essa capacidade de enxergar, né, através de disciplinas diferentes, enxergar, ler cenários a partir de leituras diferentes, a partir de óculos complementares, né? Então, acho que essa é uma lição, digamos, importante que eu trago da minha formação em relações internacionais. Eu acho que minha formação em relações internacionais também fez evidente para mim desde cedo a importância de idiomas. Eu acho que ao estar exposta ao debate internacional sobre temas do meu interesse, eu percebi cedo que eu precisaria, digamos disso, como algo não apenas
superficial, no nível superficial, mas no nível de detalhe, né? No nível de sofisticação, digamos, que realmente exigiu ao longo da minha vida esforço. Então, acho que essa clareza a respeito disso veio do curso, veio de estudar relações internacionais também. Um outro aspecto, digamos, que o curso me trouxe foram as relações, foram as experiências, inclusive fora do Brasil, foram o acesso a diferentes ambientes que me permitiu, enfim, ampliar horizontes profissionais, né? Então, eu acho que é algo que o curso de Relações Internacionais também me proporcionou. Eu lembro que cedo no curso eu tive a oportunidade de fazer um estágio, enfim, fora do Brasil, em Roma, no World Food Program, né, no Programa Alimentar Mundial, que era uma organização ligada à FAO, enfim, depois se desconectou, mas uma agência da ONU, basicamente. E eu lembro quanto aquilo foi transformador para mim, para minha visão do que eu queria para a carreira, né? Eu lembro dos meus colegas, eu fazia ao mesmo tempo direito e relações internacionais, e os meus colegas do direito queriam, enfim, ser juízes, promotores, advogados, etc. E depois de ter passado 2 meses, janeiro, fevereiro, em Roma, trabalhando numa organização internacional, eu disse, uau, é isso que eu quero ir para o mundo, eu quero fazer coisas diferentes, eu não sei bem o que eu quero, mas eu acho que eu gostaria, né, de ousar e, enfim, experimentar algo diferente. Então, foi só o curso de Relações Internacionais que acabou permitindo, né, me oferecendo essas oportunidades. Oportunidades co-criadas, né? Porque quando eu penso em me ofereceram, o curso me ofereceu essas oportunidades, você correu muito atrás, né, para viabilizar, especialmente num contexto em que o curso era novo, que as oportunidades, por exemplo, de estágio eram menos evidentes. Então, enfim, foi uma trajetória da qual me orgulho, né? Que me alegra muito. E ter feito relações internacionais foi, enfim, muito importante para o que eu sou hoje, para o que eu faço hoje. Eu estava pensando aqui um pouco no meu dia hoje, o quanto do meu dia hoje teve de relações internacionais, e teve muito, no fundo, é isso, basicamente, né? Eu tive a minha primeira reunião do dia às 7h30 da manhã, porque era uma videoconferência, a gente tinha os indianos e os sul-africanos que queriam conversar sobre um tema do G20, então a gente co-preside, eu e um colega do Itamaraty, nós co-presidimos o grupo de comércio e investimentos do G20, havia uma videoconferência com os 20 países do mundo, mais os vários convidados, etc., às 8, porque, claro, a gente está trabalhando com o pessoal no Japão, que está no fuso horário 12 horas para frente. Então, a gente teve uma bilateral às 7h30, e aí às 8 começou uma reunião que foi até às 11, e aí um exercício de, digamos, construção de convergência, né, entre vários países do mundo, a respeito de um entendimento, né? Idealmente conseguiremos, não sei, a gente está nesse processo de negociação, mas um texto sobre princípios que relacionam comércio e desenvolvimento sustentável para adoção, né, no G20. Claro, vocês sabem, presidência brasileira do G20 esse ano, então a gente está nesse trabalho de construção do consenso. E aí eu penso aqui no idioma, né? Então a gente ali buscando negociar uma linguagem que seja aceitável para todos. E, enfim, você escuta um, escuta o outro, e aí um pouco essas habilidades de negociação, que, aliás, eu aprendi muito na OMC, em Genebra, com Roberto Azevedo, diretor-geral brasileiro maravilhoso, enfim, muito hábil, né? Assim, quem sabe se a gente tentar isso? Será que todo mundo pode aceitar isso? Quem sabe se a gente, enfim, escreve dessa maneira, funciona? Enfim, isso foi meu dia de 8 às 11, eu fui para o trabalho colocar as coisas em dia, porque, afinal de contas, tinha muita coisa atrasada, viajei semana passada. Aí, hoje à tarde, eu também tive com o Firjan, com a área internacional, discutindo relações internacionais, inserção da indústria, acordos comerciais. Depois eu tive uma videoconferência com os colombianos, uma videoconferência difícil. A Colômbia e Brasil hoje têm visões diferentes, digamos, sobre um acordo automotivo que foi adotado em 2017. Tá?
E aí eu voltei para casa, estou em casa, falo com vocês de casa, tenho um filho pequeno, e, enfim, administrando essa dinâmica toda de uma agenda de trabalho apertada, mas pensando em relações internacionais. Eu voltei para casa pensando o quanto do meu dia relações internacionais teve presente, a minha formação e a experiência somada à formação. Enfim, digo isso tudo para um pouco ilustrar, né, o dia e como relações internacionais, como ter feito relações internacionais e ter me lançado numa carreira de relações internacionais é presente no meu cotidiano, e quanto isso me alegra, né? Porque eu fiquei pensando também, eu comecei às 7h30, e são 7h30, e enfim, e estou aqui realmente contente de compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Paro por aqui, essa foi a pergunta 1. Você me lembra a pergunta 2, professor? Estão ouvindo? Sim, agora sim. Ok. Pergunta 2. Como você verifica o maior desafio para os recém-formados em RI? Qual seria o maior desafio? Vejam, eu acho que no momento em que eu me formei, o maior desafio era que o mercado reconhecesse o valor de alguém com uma formação como essa que nós temos, né? Como essa que vocês estão buscando. Eu diria que hoje, talvez o maior desafio esteja no profissional, no estudante, no acadêmico de relações internacionais, que diante de tantas opções diferentes de carreira, tem esse desafio de se manter versátil, por um lado, mas, ao mesmo tempo, de se especializar, né, de buscar a trajetória que faça sentido. Eu acho que talvez o desafio seja de não dispersar esforços quando a gente já tem essa formação que é de generalista. Como combinar essa formação generalista e como agregar essa formação generalista uma camada de especialização que abra portas, né? Que abra portas e que facilite a transição entre a vida universitária e o mercado de trabalho, seja lá que rumo vocês escolherem, né? Uma formação sólida, eu costumo dizer, é a base de tudo, né? Enfim, é algo que eu realmente valorizo muito, estudei muito enfim, sigo estudando, sigo aprendendo, mas essa combinação entre você ter uma boa formação horizontal e somar a isso um conhecimento especializado numa área que pode ser, enfim, no direito internacional, na economia internacional, no jornalismo, cobertura internacional, né? Enfim, eu acho que é o principal desafio. Talvez o desafio não esteja tanto do lado de lá, esteja mais do lado de cá, né? No lado de vocês. Isso aumenta a pressão, por um lado, mas eu acho que é o correto. Vocês me escutam bem? Eu fiquei com a impressão de que alguém não estava ouvindo. Me escutam? Sim, escutamos, professor. Eu acho que é isso. E eu até, assim, de maneira proposital, respondi de forma curta, porque a gente consegue uns minutos para ouvir de vocês também, se vocês estiverem, enfim, de acordo, interessados em fazer perguntas, a gente consegue uns minutinhos no final. Professor, talvez a terceira pergunta? Como você observa as relações internacionais em muito breve, considerando o atual cenário internacional? Vejam, e aí é engraçado, eu me sinto velha falando isso, mas o cenário hoje é muito diferente daquele em que eu estudei relações internacionais. Eu estudei relações internacionais no momento de grande otimismo com a globalização, no momento em que a dimensão econômica das relações internacionais, econômico-comercial, se sobrepunha, por exemplo, à dimensão da segurança, no momento em que existia um otimismo, né, em relação o fortalecimento dos vínculos entre países, né? No momento em que o comércio, né, era visto antes como um fator gerador de oportunidades e menos de risco. Né? O comércio segue sendo, né, um fator de geração de oportunidades,
mas hoje a preocupação com os riscos estão mais presentes. O cenário externo hoje, na minha visão, é marcado pela ascensão da China, né, no contexto internacional, pelas repercussões que isso tem nos Estados Unidos, na União Europeia e mundo afora. As tensões geradas por esse contexto, né, de mudança estrutural na ordem internacional, esse cenário foi agravado com a pandemia, né? A pandemia, de certa forma, exacerbou as tensões, acentuou as preocupações com vulnerabilidade associada à exposição externa, fez os países mais preocupados com autossuficiência, com resiliência, quando, na verdade, a preocupação anterior era com eficiência, era com interdependência, né? Então, há uma mudança aí importante na percepção de tomadores de decisão mundo afora a respeito de vantagens e desvantagens, riscos e oportunidades associados ao cenário externo. E isso se agrava ainda mais hoje com a situação na Ucrânia e no Oriente Médio, né? Então, enfim, a gente poderia caracterizar de várias maneiras. Um dos aspectos que me chama a atenção é a securitização das relações internacionais, ou seja, eu venho de uma geração em que a dimensão econômica, comercial, a cooperação, etc., prevalecia. Essa transição hoje está em curso, o que faz a profissão mais desafiadora, né? Porque, afinal de contas, esses fatores da geopolítica, geoeconomia, etc., agregam uma dimensão de complexidade ao trabalho, mas fazem mais interessante, talvez, mais necessária, quem sabe. Vejam, eu vejo as empresas hoje demandando, por exemplo, alguém que tenha capacidade de fazer leitura de risco político, né, no cenário internacional, para áreas em que antes isso não era necessariamente evidente, né? A gente pensa, por exemplo, em transporte e logística. O sistema financeiro sempre teve um olhar mais atento a isso, mas como tem, bom, tecnologia, né? Enfim, tudo isso hoje precisa ser visto com uma camada que reflete, né, que captura, digamos, a complexidade política dos nossos tempos. Assim, é um momento mais desafiador, mais difícil também, né? Porque a gente está lidando com tensões quando antes havia mais espaço para oportunidades, mas eu acho que também gera mais oportunidades do ponto de vista profissional para quem sai bem formado e está, né? Dos bancos da universidade. Tatiana, eu ouvi. Sim. Eu tenho usado alguns minutinhos. Eu sei que a sua agenda é bem corrida. A pessoa autoriza de clicar uma ou outra pergunta? É possível, professora? Claro, claro. Eu vou ver aqui no auditório se alguém tem alguma pergunta. Alguém gostaria de perguntar? Professor Marcos. Só um minutinho, professora. Frente do câmera e lê para a gente, por favor. Isso, cara. Professora Tatiana, não estou pensando na câmera, né? Mas o professor Marcos, ele está lá dos lados do auditório mesmo, para que a gente fizesse uma pergunta mais específica sobre a tua atuação no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, enquanto internacionalista, para que a gente pudesse entender a tua atuação na prática, né, e trazer mais informações mesmo sobre isso. Se puder responder, obrigada. Claro, claro. Bom, então eu sou servidora de carreira do MIDIC, passei num concurso há 22 anos, talvez, e tenho muito orgulho de pertencer aos quadros do Ministério. Aliás, quando eu fiz o concurso, a formação mais comum entre os aprovados era Relações Internacionais. Tinha muita gente de Brasília, né, gente formada aqui na UNB, mas pessoas do Brasil inteiro formadas em relações internacionais interessadas nesse concurso. Aliás, a gente acabou de realizar um concurso, nesse concurso unificado, né, o Enem dos concursos, para 50 vagas, se não me engano, para analista de comércio exterior no Ministério. Você tem a carreira tem, digamos, um componente forte de comércio exterior, mas veja, formulação de política pública na área de comércio exterior, né? Então, é uma atuação em comércio exterior que é menos operacional, não é privada, é formulação de política pública.
ter feito relações internacionais, digamos, foi muito importante para mim e é muito útil no meu dia a dia. Eu acho que eu contei um pouco, né, do que eu fiz hoje, por exemplo, e hoje é, de fato, assim, um dia de internacionalista do começo ao fim, né? Esse exercício, por exemplo, de negociação no âmbito do G20 é riquíssimo do seu ponto de vista de quem fez relações internacionais. Vejam, todos virão, né, os 20 mais os convidados virão para Brasília na reunião de ministros de comércio, que vai ser 24 de outubro, e o que a gente está fazendo por meio de videoconferências é buscar a negociação do texto, né, a negociação do acordo, do documento a ser, digamos, adotado no contexto dessa reunião. Então, ouvi lá os russos falando algo, os americanos dizendo que querem o oposto, ouvi, enfim, a União Europeia dizendo que quer uma coisa, e ouvi a Índia e a África do Sul dizendo que querem o oposto, e aí você buscar encontrar uma solução que atenda às preocupações, você entender a motivação da intervenção de um país que levanta a mão e diz, eu não posso aceitar isso, é fundamental para que você consiga propor algo que possa ser aceito, né? Então, essa capacidade de escuta ativa, de compreensão das razões, do contexto, da formação da posição daquele país, é algo muito rico. E eu falo isso sem saber se a gente vai conseguir, de fato, né, esse acordo que nós buscamos no contexto do grupo de trabalho, mas eu acho que de comércio e investimentos, mas eu acho que ilustra um pouco como relações internacionais faz parte do meu dia a dia. Senhora, temos alguns minutinhos, a gente vai explorar a pessoa mais um pouquinho, se o senhor permite. Temos mais uma pergunta. A Maria, por favor. A segunda pergunta é: faz tempo que você resolveu ser professora e se isso também é um reflexo da sua formação? E aproveitar o momento aqui, o professor Leandro está aqui no auditório, disse que foi da professora, mas ele está um pouquinho longe, então ele não acabou chegando perto da câmera, mas depois ele veio tirar um oi, mas também já pediu para te mandar um abraço. Que bom, obrigada, que bacana. Eu realmente gostaria de estar aí, espero que numa próxima a gente consiga fazer isso pessoalmente. Veja, ser professora é engraçado, mas é tão importante para a minha capacidade de falar em público, falar com desenvoltura, dentro do possível, né? A gente está sempre aprendendo, esse é sempre o desafio. Mas segue sendo importante para a minha capacidade de conceitualizar os problemas, de ganhar distância. Você só consegue explicar aquilo que você de fato entende, né? E esse exercício é permanente em quem, enfim, tem o músculo treinado para ser professor, né? Eu comecei dando aula na Univale, olha só, foi meu primeiro emprego depois de formado. Eu fiz, claro, as duas graduações, Direito e Relações Internacionais, eu fiz o mestrado em Direito Internacional na UFSC, comecei a dar aula e, enfim, aí logo passei no concurso, vim para Brasília e aqui em Brasília continuei dando aula. E aí parei por um tempo por causa das viagens, da vida, etc. E aí na China, é curioso, né? Eu morei 3 anos na China, e na China eu achei que fosse ser mais simples encontrar um trabalho, eu imaginei que eu pudesse ajudar empresas brasileiras que queriam se internacionalizar, etc. E aí a pandemia veio, etc. Acabou que dar aula ocupou boa parte do meu tempo lá, primeiro presencialmente, depois online. E eu gostei tanto que eu mantive isso depois de voltar para o Brasil. Então, neste mês de julho, eu estive na China por uma semana para dar aula no curso de verão da universidade, né, da University of International Business and Economics. Eu dou aula de uma disciplina que chama OMC, Governança do Comércio, Global Economic Governance, Governança Econômica Global, para alunos chineses, o que é uma experiência que eu aprecio. Eu aprecio a interação, as perguntas, a maneira como a conversa se desenrola, as apresentações, enfim. É um aprendizado constante, é uma experiência, enfim, que nos ensina muito, né? É uma experiência que nos ensina muito. Eu penso na aula, na profissão, com muita frequência, às vezes numa reunião, isso daria um bom caso, às vezes lendo jornal, às vezes conversando com colegas, né? Eu acho que ensinar-nos é uma experiência humbling, assim, humbling no sentido de ser
nos traz humildade, né? Nos faz ganhar distância, buscar compreender, porque, de novo, para a gente explicar, a gente precisa entender. Então, é isso, essa é um pouco da minha história dando aula. E uma última pergunta, por favor, passando para a Ana, para que ela possa fazer a professora. Boa noite, professora. Eu vou ler a pergunta do nosso colega Matheus. Ele diz que ele considera o curso de Relações Internacionais, no geral, muito teórico. E se a falta de conhecimento prático, você considera um grande desafio para a formação dos profissionais? Sim. Eu acho uma boa pergunta, na verdade, motiva uma boa reflexão, né? E esse talvez seja um desafio na transição entre enfim, a vida acadêmica e o mercado de trabalho. E eu acho que isso só faz aumentar a responsabilidade de vocês, de cada um como aluno, de estar atento às demandas do mercado de trabalho para alguém com perfil de relações internacionais, as oportunidades associadas enfim, construção de relacionamento fora do ambiente acadêmico, num ambiente mais profissional, a oportunidade de aprendizado por meio de estágios, experiências curtas, etc. E veja, eu estudei aí, né? Na verdade, eu estudei em São José, fora do grande eixo, digamos, né, do mercado profissional para relações internacionais, de maneira que eu acho muito pertinente essa reflexão e concordo, na verdade, com a questão, e diria que, à luz disso, a responsabilidade, o desafio do aluno que gostaria, né, de atuar na área é, desde cedo, buscar oportunidades de estar exposto a um ambiente em que você vê a aplicação disso na prática. Isso passa, inclusive, por conversar com pessoas. E, aliás, eu aproveito, então, para cumprimentar, inclusive, a Univale por promover esse tipo de discussão. Eu acho que conversar com pessoas que têm uma formação como a de vocês e que atuam na área é algo que ajuda, né, a acender antenas, né, enfim, a refletir sobre, a preparar-se para esse momento pós-universidade. Talvez eu tenha um tempo para uma última pergunta, se alguém tiver mais alguma questão, aí a gente fecha. Vamos fazer mais uma coisa. Bom, perguntaram se você pode fazer uma rápida análise da definição OMC e se você vê alguma solução para o regime multilateral de comércio. Essa é uma ótima pergunta, e, enfim, me faz pensar sobre minha própria vida, né? Porque eu fiz desde monografia de conclusão de curso, mestrado, doutorado, estágio, né? Tudo sobre a OMC, e aí eu tive a oportunidade de passar 5 anos e meio no gabinete de diretor-geral da OMC, ali na engrenagem da casa, e ao mesmo tempo eu fui vendo tudo aquilo se esfacelar, né? O sistema passa por um teste enorme, assim, sem proporções, que tem a ver com esse cenário externo ao qual eu me referi, não é? Com uma mudança de percepção dos principais atores a respeito dos benefícios do engajamento externo, etc. Enfim, é difícil pensar sobre o futuro da OMC ou sobre qual a OMC do futuro nesse contexto de tensões geopolíticas muito significativas entre a primeira e a segunda economia do mundo, a segunda e a primeira potência comercial. Mas eu acho que isso só faz a importância do tema maior, né? Porque a pergunta que fica é qual é a alternativa, né, a um sistema baseado em regras? Qual é a alternativa a uma instituição que define de maneira coletiva os princípios que devem reger o comércio? A alternativa é a lei da selva, né? Em algum grau, enfim, há indícios disso aqui e lá, mas há também sinais de que é possível, a partir de uma nova concepção sobre cooperação internacional e comércio, que se construam novos consensos. São consensos mínimos hoje,
são as convergências possíveis, é o que a gente tenta fazer no G20, é o que os negociadores no OMC tentam encontrar lá, mas é algo muito diferente do contexto que a gente viveu numa época de entusiasmo com a globalização. Reconhecer esses novos desafios, por exemplo, trazer para dentro da OMC a discussão sobre sustentabilidade, reconhecer os desafios da agenda de segurança, etc. Isso tudo vai fazer a organização em maior sintonia com o mundo de hoje. Não é trivial, mas sempre que eu penso nisso, é muito difícil, eu também me pergunto qual é a alternativa, né? Qual é a alternativa ao multilateralismo, qual é a alternativa a buscar esses consensos possíveis no mundo de hoje. Então, é isso. Professor Daniel, sabendo que o seu tempo já está estruturado, agradecemos a parceria, o carinho, a amizade, e a professora pode ter certeza que a casa estará sempre aberta para a professora. Muito obrigada. A família privada. Então, eu sinto novamente todo esse carinho conosco essa noite, e eu sei que a senhora já está bem para hoje. Aproveite e passo a palavra para a Amanda, que é a nossa presidente do setor acadêmico, para que ela faça o encerramento também. Tá bom? Novamente, muito obrigado. Bom, eu quero agradecer ao Centro Acadêmico. Foi uma honra poder iniciar uma semana internacionalista dessa forma. Agradecer a coordenação do grupo, aos professores, a comunidade aluna da Univai, que também pôde proporcionar, né, esse evento para a gente. Eu quero agradecer aos alunos. Eu quero também aproveitar para fazer um convite para nossos outros eventos da Semana Internacionalista. Hoje mesmo a gente vai ter o Coffee Break na Salinha 405. Tá rolando também o nosso sebo. Então aproveitem, gente, tá bem legal, tá muito bem organizado. Só a gente aqui do CA sabe o quanto a gente trabalha nessa Semana Internacionalista para sair tudo, né, conforme a gente planejou durante o ano. E amanhã a gente vai ter outros eventos. A gente vai ter o evento, uma mesa redonda com o professor Walter, às 18 horas. Vai ser na sala 106 do bloco C2, da sala de conhecimento compartilhado. Claro que o tema será China, será sobre as transformações econômicas da China. Na quarta-feira, a gente vai ter também uma mesa redonda às 18 horas, no mesmo local, na sala 106 do bloco C2, com 2 egressos do curso, a Yasmin e o Igor. Eles também vão trabalhar um pouco sobre a trajetória profissional, né, como egresso do curso. E vai ser um bate-papo bem interessante. E na quinta-feira, a gente vai encerrar a nossa Semana do Internacionalista com uma palestra aqui no auditório, com uma palestra com o professor Rubens Duarte. Vai ser a primeira vez que o Centro Acadêmico vai trazer um palestrante de fora do estado. E, então, por favor, gente, vamos botar o auditório, a gente conta com vocês. E a gente convidou, inclusive, muito bem lembrado, a gente convidou outras universidades do estado de Santa Catarina para participarem da palestra do Rubens. Então, vai vir pessoas, professores, alunos da Univille, da UFSC. Então, vamos participar, gente, vai ser muito bacana, de verdade. E é isso. Novamente, agradecer a todos, agradecer a professora Tatiana. Foi uma honra poder abrir a nossa Semana Internacionalista com você. Se a gente pudesse, a gente passaria horas aqui ouvindo, foi muito inspiradora a sua fala. Mas, como o professor Jorge falou, a agenda chega, então fica aqui nosso agradecimento por poder ter vindo participar nessa 1 hora aí de encontro. Só eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Eu fico devendo um bate-papo presencial aí, certamente seria muito rico também. Boa sorte para vocês nessa trajetória, dediquem-se, estudem, aproveitem esse momento, porque, enfim, são muitas as oportunidades pós-vida acadêmica, pós-graduação, mas depende também muito do trabalho que vocês fazem enquanto vocês estão aí. Então, bom trabalho para todos, sucesso e até a próxima.